Bom, galera, então vamos aí para a próxima parte da nossa aula, que a gente vai falar então sobre o capítulo 13 do IES, semelhança de triângulos. Bom, pessoal, esse capítulo ele fala de semelhança de triângulos e de um assunto que chama potência de ponto, tá bom? Potência de ponto eu não vou passar hoje, não. Eu vou passar semana que vem. Então, do capítulo 3 a gente não vai estudar ele todo, a gente só vai estudar a parte hoje, tá? Aí o restante aí, semana que vem a gente fala sobre isso aí melhor, tá bom? Mas vamos lá então para a semelhança de triângulos. Então, qual que é a definição? Definição de semelhança de triângulos. Eu vou cortar aí para a definição, daí vocês podem copiar ela e já já eu venho explicar. Então vamos lá, ó. A definição fala assim: dois triângulos são semelhantes C e somente C, possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Bom, o que está acontecendo aqui então, pessoal? Ó, a gente vai ter aqui o triângulo ABC, A', B' e C'. Aí, esse lado aqui então vai valer A, esse B e esse C, e aqui a gente vai ter A', B' e C'. Aí o A aqui, ó, ele vai ter um ângulo, o B vai ter outro ângulo, que eu vou chamar de ângulo 1, ângulo 2 e ângulo 3, ou ângulo ABC, né? E aí, esse triângulo menorzinho aqui, ele vai ter os mesmos ângulos, ó. Então, quando a gente fala assim que os ângulos eles precisam ser ordenadamente congruentes, ó, então, se esse aqui é o ângulo 1, 2 e 3, ó, aqui também tem que ser o 1, 2 e o 3, tá? E esse negócio aí de lados homólogos, proporcionais, ó, o que são lados homólogos? São lados que estão na mesma posição, tá? Por exemplo, ó, o ângulo que o lado que o ângulo 1 olha, ó, é o A. E o ângulo que o lado que o ângulo 1 olha, ó, é o A', tá? Então, o A e o A', eles são lados homólogos, porque eles estão na mesma posição. No caso, a posição que eles ocupam, ó, eles são opostos ao ângulo 1, tá? Então, o A e o A', eles estão homólogos, né? São lados homólogos, assim como o B e o B' e o C e o C'. Então, o A e o A', eles têm que estar na mesma proporção que o B e o B' e que o C e o C', tá? Se isso acontecer, os nossos triângulos são semelhantes, tá bom? Então, vamos escrever isso aí, ó. O triângulo ABC, ele vai ser semelhante. Esse tiozinho aqui que eu acabei de colocar, ele é o símbolo de semelhante, tá? Então, o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo A', B' e C'. C e somente C. Ó, vou escrever aqui em cima, tá? Então, o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A', B', C'. C e somente C. Então, o ângulo A ele é congruente ao ângulo A'. O ângulo B ele é congruente ao ângulo B'. O C é congruente ao ângulo C'. E, ó, o A sobre a linha é igual ao B sobre o B', que é igual ao C sobre o C'. Tá? Então, isso aqui que a gente escreveu é exatamente isso, ó. Os ângulos que estão na mesma posição têm que ser congruentes e os lados têm que ser proporcionais, tá? Então, triângulo semelhante, ó, ângulos congruentes, lados proporcionais. Tudo bem? Aí, existe um negócio aí, então, que chama razão de semelhança, ó. Razão de semelhança. A razão de semelhança, pessoal, vai ser o valor numérico
que a divisão dos lados homólogos resulta, né? Então, se você pegar o A e dividir pelo A', tem que ser igual ao B dividido pelo B', que tem que ser igual ao C dividido pelo C', que vai ser, então, igual a um K, tá bom? Então, esse K aqui vai ser a razão de semelhança, tá? Se o seu K é 1, o que você pode dizer do seu triângulo? Ó, que o A é igual a A', o B é o B', e o C é igual ao C', né? Então, se o seu K vale 1, você tem aqui que os seus dois triângulos são congruentes, não é? Então, o K é igual a 1 aqui, ó, se e somente se o triângulo ABC for congruente ao triângulo A'B', C'. Agora, se você tem um K diferente, né, de 1, aí não vai ser congruente, vai ser apenas semelhante. Tudo bem? Galera, ó, quantas equações a gente tem aqui, ó? Aqui, apesar da gente ter 4 membros, ó, a gente tem 3 equações, tá? Porque as equações, elas são contadas pelo sinal de igual, ó. Então, o A sobre A' é igual a K, o B sobre o B' é igual a K, e o C sobre C' é igual a K. A gente tem 3 equações, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha melhor, então, nesse K, tá bom? Aqui eu vou ter 2 triângulos. A, B, C. Aí aqui eu tenho A', B' e C', tá? Aí aqui vale Azinho, aqui vale Bzinho e aqui vale 6. Aí aqui vale 7, 3 e 5. Beleza? Aí, ó, sabemos que esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? Então, isso é a informação que nos foi dada, que esse aqui ele é semelhante a esse. Isso significa que os nossos lados homólogos, eles têm que ser proporcionais, não é? Então, ó, se aqui é 6 e aqui é 3, ó, né? Significa que esse lado aqui, AB, ele é o dobro do lado A'B'. Então, o nosso lado AC, ele também vai ter que ser o dobro do lado A'C', tá? Porque, ó, vamos lá, ó. 3 dividido por 6 é igual a 5 dividido por B, que é igual a 7 dividido por C. Tudo bem? E daí você tira, então, que o seu B vale 10 e que o seu C vale 14. Peraí que eu fiz confusão. Aqui não é C, não. Aqui é A, ó. Seu A vale 14. Tá? Então, aqui é 14 e aqui é 10. Então, pessoal, ó, a gente pode... Ó, o triângulo ABC, os lados dele possuem o valor dobrado, né, do triângulo A', B', C'. Então, a gente pode falar assim que o triângulo ABC, ó, ele é semelhante ao triângulo A', B', C' pela razão K igual a 2, tá bom? Pode ver aqui que se a gente pegar o 6 e dividir por 3, vai ser igual ao 10 dividido por 5, que vai ser igual ao 14 dividido por 7, que vai ser igual a 2, tá? Então, esse aqui, ele é semelhante a esse na razão 2. Se a gente quiser falar assim que o triângulo A', B', C' é semelhante ao triângulo ABC, né? Agora, esse triângulo aqui, ele não é ele é o dobro desse, tá? Então, bom, galera, esse triângulo aqui, ó, os lados dele possuem metade dos lados desse, tá bom? Então, esse aqui, ó, ele é semelhante a esse pela razão 2, mas esse aqui, ele é semelhante com esse pela razão meio.
K igual a meio, tá bom? Então, se você fala que esse aqui é o dobro desse, você tem um K de 2, né? Se você fala que esse aqui é a metade desse, você tem que a sua proporção é de meio, né? A gente está falando a mesma coisa aqui, né? Mas com Ks diferentes. Mas o que a gente está falando aqui é a mesma coisa, né? Porque aqui embaixo, ó, você não montaria desse jeito, né? Você montaria que 3 está para 6, assim como 5 está para 10, assim como 7 está para 14, que é igual a meio, tá? Então, isso aqui é dois lados de uma mesma moeda, tudo bem? Vamos então para as propriedades. Propriedades. Bom, galera, a semelhança de triângulos, ela é reflexiva. O que é a propriedade reflexiva? Ó, que o triângulo ABC, ele é semelhante consigo mesmo, tá bom? A gente pode falar isso aqui. Da mesma forma como o triângulo ABC é congruente consigo mesmo, tá? Ela também é simétrica. Se o seu triângulo ABC, ele é congruente a um triângulo RST, então o triângulo RST, ele vai ser semelhante ao seu triângulo ABC. Aqui acho que eu falei congruente, né? É semelhante. Então, se o seu triângulo ABC é semelhante ao RST, então o RST vai ser semelhante ao ABC, tá bom? E a terceira propriedade que a gente tem aqui é a propriedade transitiva, que diz o seguinte: se o seu triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo RST e o triângulo RST é semelhante ao triângulo XYZ, então o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo XYZ, tá bom? Se esse é semelhante com esse e esse com esse, então o primeiro vai ser semelhante com o terceiro. Beleza, então essas daqui são as propriedades aí da semelhança de triângulo. Agora a gente vai estudar aí um teorema, tá bom? Teorema. Esse daqui vai ser então o teorema fundamental da semelhança de triângulos, tá bom? Eu vou colocar o enunciado dele aqui e vocês podem copiar para o seu caderno. Bom, o teorema diz o seguinte: se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro, tá bom? Então, o que esse teorema está falando? Ó, você vai ter aqui um triângulo A, B, C, tudo bem? Esse aqui vai ser o ângulo 1, esse aqui vai ser o ângulo 2 e esse o ângulo 3. Daí, se você pegar aqui essa reta paralela, ó, né, vai te dar aqui um ponto D e um ponto E. Ele está falando assim, o teorema, ó, que se o seu DE é paralelo ao seu BC, então o triângulo ADE vai ser semelhante ao triângulo ABC, tá? É isso que o teorema fala. Então vamos demonstrar ele, ó. Demo. Ó. Então, aqui vai valer 2, aqui vai valer 2, aqui vai valer 1, aqui vai valer 3 e aqui vai valer 3. Ó, coloquei aqui os meus ângulozinhos. Aí a gente tem A, B, C, D e E, tá? Então, esse ângulo D aqui ele é igual ao B porque essa reta é paralela, tudo bem? Da mesma forma como esse ângulo 3 aqui, ele é igual a esse porque a reta DE é paralela à reta BC, tá bom?
Feito isso, ó, o que a gente provou aqui? A gente provou, então, que os ângulos do pequenininho são congruentes com os ângulos do maior, né? Então, a gente já conseguiu demonstrar uma parte da semelhança. Falta o que agora? Falta, então, demonstrar que os lados homólogos são proporcionais, não é? Porque a parte dos ângulos congruentes a gente já conseguiu. Então, a gente vai ter que aplicar basicamente aqui o Teorema de Tales duas vezes, ó. Então, vou colocar aqui, ó, a primeira aplicação do Teorema de Tales. A gente tem aqui que o AD está para AB, assim como AE está para AC, tá bom? Então, eu já falei que esse cara aqui é proporcional a esse, assim como o AE é proporcional ao AC. Nós dei a primeira parte do Teorema de Tales. Então, para a gente provar que esses dois triângulos são semelhantes, só falta a gente falar que o DE é proporcional ao BC nessa mesma proporção, não é? Para isso, a gente vai fazer outro Teorema de Tales. Só que a gente vai fazer com o outro lado do triângulo, né? Então, aqui a gente tem a D, E, B e C. E daí a gente vai pegar aqui uma reta paralela à base AB, tá bom? Encontrando esse ponto F. Então, a gente vai aplicar o Teorema de Tales de novo aqui, ó. Aí a gente vai falar assim que AE é proporcional a AC, assim como... Ó, eu tô falando que isso aqui, ó, é proporcional a isso, assim como BF é proporcional a BC. Só que, ó, esse lado é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse. Então, essa figurinha que apareceu aqui, ó, é um paralelogramo. Se é um paralelogramo, BF é igual a DE. Então, isso aqui, ó, eu vou substituir por DE. Tá bom? Então, eu descobri aqui que AE sobre AC é igual a DE sobre BC. Então, vou escrever aqui, ó, que é igual a DE sobre BC, tá? Então, a gente chegou aqui que os lados homólogos são proporcionais, ó. AD está para AB, assim como AE está para AC, assim como DE está para BC, tá bom? Então, como a gente provou que os lados homólogos são proporcionais e que os ângulos são congruentes, a gente tem aqui que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC, como queríamos demonstrar, tá bom? Então, dito isso, podem usar essa aplicação direto, né? Se você pegar um triângulo aqui e passar uma reta paralela, ó, o triângulo de fora, ele é proporcional ao triângulo de dentro que apareceu, tá vendo? A demonstração, então, seria essa aí, tá bom? Bom, vamos falar agora, galera, sobre critérios de semelhança. Vamos lá. Critérios de semelhança. Bom, vão ter aí 3 casos, tá bom? Que faz com que dois triângulos sejam semelhantes, tá? A gente vai estudar, então, cada um desses casos, começando aí pelo primeiro. O primeiro caso diz o seguinte, ó. Vou cortar aí o enunciado dele. Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Beleza? Vamos lá então, ó. Você vai ter aqui A, B, C, A', B' e C'. E daí, então, a gente tem que esse ângulo aqui é igual a esse e que esse ângulo aqui é igual a esse.
E daí, esse critério aí tá afirmando que se isso acontecer, os seus dois triângulos, eles são semelhantes, né? Vamos dar uma pensadinha aqui, então. Galera, ó, eu vou pegar aqui esse tamanho A', B', ó, e eu vou colocar ele aqui, tá bom? Então, eu peguei esse pedaço aqui e coloquei ele aqui. Aí eu vou colocar ele aqui no ponto D, então. Então, a gente tem aqui, ó, que o segmento AD, ele é congruente a linha B'. Tudo bem? Aí, eu vou prolongar isso aqui, ó, paralelo à base BC. E isso aqui vai encontrar o lado AC no ponto F. Melhor, no ponto E. Tá? E esse ângulo aqui, ó, 2, vai ser igual a esse, porque aqui são paralelas. Feito isso, ó, o que aconteceu? Eu tenho aqui que o triângulo ADE é congruente ao triângulo A'B', C'. Por qual critério? Pelo critério ALA. ALA. Isso significa que esse triângulo ADE que a gente construiu, ele é o mesmo que o A'B', C', né? É o mesmo triângulo. E como esse triângulo A'B', C', eu consigo colocar ele dentro do triângulo maior, pelo teorema fundamental da semelhança, a gente tem então que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC, só que o triângulo ADE é congruente ao triângulo A'B', e C', tá bom? Então, o que a gente tem? Ó, vamos escrever isso aí. O ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC, então, pelo teorema fundamental da semelhança. Só que o triângulo ADE, ele é congruente ao triângulo A'B', C', tá? Pelo critério ALA. Então, juntando essas duas afirmações aqui, a gente chega que o triângulo A'B', C' é semelhante ao triângulo ABC, tá bom? Isso significa, pessoal, que se a gente tem dois triângulos com dois ângulos ordenadamente congruentes, eles são imediatamente semelhantes, tá bom? Vamos fazer um exemplo disso aqui? Ó, o exemplo que a gente tem é o seguinte. Aqui vale um ângulo alfa e aqui vale esse mesmo ângulo. Tudo bem? Aí a gente tem aqui os pontos A, B, C, S, R. E aí eu tenho então que o meu AB, ele é igual a 10. O meu BC, ele é igual a 8. O meu AC, ele é igual a 14. E o meu AS, ele é igual a 5. Tudo bem? E esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo para os triângulos ASR e para o triângulo ABC, tá bom? Então, como tem um triângulo dentro do outro aqui, eu vou separar isso aqui em dois triângulos, ó. Eu vou desenhar, então, um triângulo maior aqui fora, ó. Esse aqui é o ABC. Pode ver que o ângulo vermelho dele tá aqui e o ângulo laranja tá aqui. E esse triângulo aqui, ele tem medidas AB 10, BC 8 e AC 14, tudo bem? E agora eu vou pegar esse triângulo ASR e eu vou desenhar ele na mesma posição que o ABC. Então aqui eu tenho o A, o S e o R, tá? Percebam que eu tive que trocar o S e o R de lugar para poder girar esse triângulo, para fazer com que esse ângulo aqui, que antes estava na esquerda, agora fique na direita, tá? E o exercício deu então que o nosso AS é 5. Ó, como esses dois triângulos eles têm dois ângulos ordenadamente congruentes, esses dois triângulos eles são semelhantes. Então, 10 é o dobro de 5. Então, 8 tem que ser o dobro desse lado, que é 4. E 14 tem que ser o dobro desse lado, que é 7. Tá bom? Então, essa daí seria a aplicação desse primeiro critério de semelhança. Vou colocar, então, aí o enunciado do segundo caso. Deem uma lidinha.
Então ele fala assim, ó, se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos de outro triângulo e os ângulos compreendidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Ó. Então aqui a gente vai ter A, B, C, A', B', C'. Aí que a gente tem esse ângulo é congruente com esse. Bom, aí o que esse segundo caso fala então? Ó? Ele fala assim, como C sobre C' é igual a B sobre B', que é igual a K, né? Ou seja, eu tenho dois lados homólogos semelhantes, proporcionais aí, e esse ângulo do meio é o mesmo para os dois. Então, vou escrever aqui que A é congruente à linha, né? Isso aqui implica na semelhança, ó. Que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A', B', C', tá bom? Como é que faz para demonstrar isso aqui, ó? A demonstração dessa aqui, galera, ela é exatamente igual à anterior, só que ao invés da gente usar o critério ALA, a gente vai usar o critério LAL, né? Então você vai pegar aqui seus dois triângulos, né? O ABC e o A', B', C'. Esses dois ângulos aqui são congruentes. Aí aqui você tem que mede B, aqui mede C, aqui mede B', e aqui mede C', e aqui A', e aqui A. Daí você vai pegar aqui um segmento que tem medida B', daqui então mede B', e você vai pegar outro segmento, ó, que tem medida C', e vai formar esse triângulo aqui, ó. Daí, esse triângulo que apareceu, ó, deixa eu colocar aqui pontos D e E, ó. Esse triângulo DAE, ele vai ser congruente ao A', B', C' pelo critério LAL, LAL, tá bom? E como você conseguiu encaixar o triângulo pequeno no grande, pelo teorema fundamental da semelhança, os dois são semelhantes, tá? Simples assim. Então, vou colocar aqui que o triângulo ADE, ele é congruente ao triângulo A', B', C' pelo critério LAL. E o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC pelo teorema fundamental da semelhança. E essas duas sentenças juntas implicam, então, ó, como isso aqui é congruente com isso, a gente pode colocar ele aqui, ó, que o triângulo A', B', C' é semelhante ao triângulo ABC. Bom, então esse seria aí o segundo caso. Galera, terceiro e último caso, vou colocar aí o enunciado dele. Pausem o vídeo e copiem para o caderno de vocês. Bom, pessoal, e o terceiro caso, então, agora que vocês já viram o enunciado aí, que diz que se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes, né? A gente vai ter isso aqui, ó. Você tem aqui um triângulo grande ABC e um triângulozinho pequeno A', B' e C', tá bom? Então aqui vai medir A, B, C, A', B', C'. Daí, o que a gente vai fazer, ó? Você vai pegar aqui um segmento que mede B' no seu triângulo maior e outro segmento que mede C'. E você vai ligar os dois aqui, tá? E essa medida aqui que apareceu vale X, tá bom? Então, a gente sabe que esses dois triângulos aqui têm segmentos proporcionais, tá? Então, eu vou escrever aqui que A sobre A' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C', que é igual a K. Isso aqui é sabido, tá bom? Só que como a gente construiu aqui um triângulo que tá dentro do triângulo, um triângulo pequeno que tá dentro de um triângulo maior, ó,
a gente pode escrever aqui que x tá para... Melhor, ó, A tá para x, assim como B tá para B', assim como C tá para C', que é igual a K, tá bom? Então, o que a gente conclui aqui, ó, olhando isso aqui, isso aqui? A gente conclui que o x, ele tem que ser igual a A', tá? Então, esse x aqui, ele vai ser A'. E daí você tem que esse triângulo pequeno aqui, ó, ele é congruente a esse triângulo de fora, né? Isso significa que se o seu triângulo grande ele é congruente com esse triângulo laranja, e o triângulo laranja... Se o triângulo grande aqui de fora ele é semelhante com o triângulo pequeno, laranja, e o triângulo laranja ele é congruente com esse, significa que esse é semelhante a esse, tá? Vamos escrever isso aí. É a mesma sentença, ó. O triângulo... Vamos chamar aqui de ponto D e ponto E, ó. O triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC pelo teorema fundamental da semelhança. E o triângulo ADE é congruente ao triângulo A'B'C' pelo critério LLL. E combinando essas duas, a gente diga que o triângulo A'B'C' é semelhante ao triângulo ABC. Tá bom? Pessoal, ó, qual que é a moral da história, né? A gente falou sobre muita coisa nessa aula de semelhança. Mas, basicamente, é o seguinte, ó. Se você tem dois triângulos, né? A, B, C e B'C', os seus dois triângulos, eles vão ser semelhantes se eles possuírem, ó, dois ângulos congruentes, tudo bem? Ou se eles possuírem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles congruentes. E o terceiro caso é os três lados proporcionais. Tá bom? E então, se você tem dois triângulos que têm isso, isso ou isso, eles são semelhantes, tá? E se eles são semelhantes, significa que os três lados são proporcionais e os três ângulos congruentes. Beleza? Vamos ver uns exemplos disso aqui, ó. A gente tem isso aqui, 12, 10 e 8. E aqui a gente tem 6, x e y. Daí você tem que esse ângulo é igual a esse e que esse ângulo é igual a esse. Como esses dois triângulos possuem dois ângulos iguais, ó, significa que eles são semelhantes, tá? Então, se aqui é 12 e aqui é 6, aqui é 10, aqui vai valer 5. E o y seu vai valer 4, ó, porque esse triângulo aqui ele vai ser a metade desse, tá bom? Então, o critério de semelhança que a gente usou aqui, ó, foi o primeiro, tá? Dois ângulos congruentes. O segundo exemplo que eu tenho aqui, ó, ele diz o seguinte. A gente tem aqui 9, 6 e x. E aqui a gente tem 8, 6 e y. Esse ângulo 2 aqui, ele é igual a esse ângulo 2. Esse ângulo 1 é igual a esse ângulo 1, né? Então aqui, pessoal, ó, a gente tem de novo dois triângulos semelhantes pelo critério AA, tá? Ângulo, ângulo. Que é o caso 1 aí, o critério 1. Então, ó, os dois triângulos eles vão ser proporcionais. Só que, ó, eles estão virados, né? Vocês têm que tomar cuidado com isso aqui, ó. O lado que o ângulo 1 olha, ó, é o 6. E o lado que o ângulo 1 olha aqui, ó, é o y. Então, eu vou escrever que 6 está para y. Assim como, ó, agora aqui, esse ângulo 3 aqui,
ele olha para o x, assim como o ângulo 3 olha para o 8. Então, a gente tem que 6 está para y, assim como x está para 8, assim como, então, 9 está para 6. Tudo bem? Daí que a gente tira que o nosso... Ó, eles estão na proporção aqui 1,5, né? Então, nosso x tem que ser 12 e nosso y tem que ser 4. Tudo bem? Outro exemplo aqui, pessoal, ó. Tem esses triângulos, ó, 3, 4, 5 e 6, 8, 10. Como eles possuem lados proporcionais, ó, lados homólogos proporcionais, eles são semelhantes. Isso significa que esse ângulo é igual a esse é igual a esse e esse é igual a esse. Beleza? Então, esse aqui seria um exemplo aí do terceiro critério de semelhança. Tá? E se a gente tivesse isso aqui, ó, 3, 6 em um ângulo, e aqui a gente tem 9x e outro ângulo, aqui eu vou colocar 18, aí aqui eu vou colocar, sei lá, 10, e aqui eu vou colocar x. Agora sim, ó, agora a gente tem dois lados, ó, proporcionais, né? Aqui estão na proporção 3 para 9, 6 para 18, e o ângulo entre eles é congruente, né? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Significa que esses dois triângulos são semelhantes. Então, esse lado aqui, ó, o x sobre 10 vai ter que ser igual ao 18 sobre 6. Daí a gente tira então que o nosso x vale 30, tá bom? Esse aqui seria um exemplo do segundo caso aí, do segundo critério de semelhança. Tá bom? Galera, ó, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje de geometria, tá bom? O próximo assunto que a gente vai falar vai ser potência de ponto e triângulos retângulos, tá? Que compreende aí o final do capítulo 13 e o capítulo 14 do IESE. Junto com essa parte de semelhança aqui, ó, vocês vão receber então a lista 11, tá bom? A lista 10, então, é referente ao Teorema de Tales e a lista 11 é referente à semelhança de triângulos, tá? Tentem fazer aí essas listas para quarta-feira que vem, beleza? Para não atrasar a matéria de geometria aí. E no restinho da aula aqui que eu tenho, eu vou estar tirando as dúvidas de geometria que o pessoal me mandou, tá? Deixa eu abrir aqui o Classroom para ver se alguém colocou dúvida nova. Verificar. Colocaram aqui dúvida... Tá, tem algumas dúvidas novas aqui. Eu vou estar respondendo aí na próxima parte do vídeo, tá bom? Mas em relação à parte teórica aí da aula, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tudo bem?